Conversa de Bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia, Malu. Malu, você tem acompanhado a discussão em torno da indicação de um nome para a vaga no STF. Imaginava-se que o nome indicado já sairia nessa semana. Aí, conversas de bastidor adiaram mais uma vez a decisão do presidente Lula. Queria que você trouxesse para nós aqui o seu olhar sobre este debate. Pois é, Milton, todo mundo ficou sem entender, porque ao longo da semana passada, que se ouvia de aliados do presidente Lula na Câmara, no próprio Palácio do Planalto, em Brasília em geral, aliados dos próprios candidatos a ministro do Supremo, é que essa indicação seria feita logo, até para evitar o que, ao que parece, a gente vai começar a ver agora. Uma disputa muito forte nos bastidores em torno de influenciar, para tentar influenciar a indicação do presidente. Quanto mais demora, mais tempo o pessoal tem de se mexer, né? Então, por isso se achou primeiro que o Lula já ia fazer a indicação na sexta, ficamos esperando, depois passou para segunda-feira, depois ficou sendo na terça antes do presidente viajar. Ocorre que o presidente viajou para a Malásia e deixou essa questão em aberto. Também não explicou nada e o que os aliados dele passaram a dizer, então o presidente pensou bem e achou melhor conversar antes com o Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, que é um desses candidatos à vaga, mas não é qualquer candidato, Milton, Cássia, é o candidato do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que esteve com o presidente na segunda-feira à noite antes dele viajar. E aí você me pergunta, bom, então foi isso que aconteceu. Muito possivelmente, eu diria para você que certamente, porque entre o momento em que o presidente estava com pressa de fazer a indicação e o momento em que o presidente passou a achar melhor esperar, teve essa conversa entre os dois. Foi uma conversa fechada, Milton, só os dois sozinhos conversando sobre esse assunto. Mas você sabe que em Brasília até esse tipo de conversa vaza. Um conta para o outro o que foi que falou. E nesses últimos dias, o que é que pessoas que estiveram com o Alcolumbre me falaram? E também pessoas que estiveram com o presidente Lula, que o Alcolumbre deixou claro para o presidente que o Jorge Messias, que é o candidato do Lula, que é o preferido do Lula, o advogado-geral da União, ele teria problemas no Senado se fosse indicado para ministro do Supremo. E eu, que já estou aqui há um tempinho, comecei a achar que nós estamos assistindo o replay de uma novela que não é Vale Tudo, mas é uma novela relativa a essa coisa do Supremo, que aconteceu já lá atrás, no caso do André Mendonça, quando o Bolsonaro indicou André Mendonça. O que acontece? O Davi Alcolumbre, ao dizer para o presidente que o Messias vai ter dificuldade, ele está sugerindo assim, olha, se você for mandar esse voto para o Senado assim a seco, esse nome para o Senado assim a seco, os senadores vão derrubar. Tem aí uma questão que é o próprio Alcolumbre, é o principal problema. Ele quer o Rodrigo Pacheco, assim como na época em que o André Mendonça foi candidato, ele queria o Augusto Aras, que era o Procurador-Geral da República. Ele fez o mesmo movimento naquela época e fez agora. Só que naquela época, o Jair Bolsonaro indicou o André Mendonça e o Alcolumbre praticamente sentou em cima da indicação, não encaminhou o nome para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem que avaliar a indicação e fazer a sabatina do candidato, durante 4 meses. E mandou vários recados para o Palácio do Planalto, dizendo que, olha, aqui não passa, eu não vou deixar. Houve uma série de conversas de bastidores que eu acompanhei na época, em que o Alcolumbre colocava muitas condições,
até que a bancada evangélica, o André Mendonça é evangélico, e o Messias também, até que a bancada evangélica resolveu pegar em armas, entre aspas, e foi para o Supremo, foi para as redes sociais, inclusive a primeira-dama Michele Bolsonaro, na época, foi para o Congresso, oraram, visitaram senadores, pressionaram como puderam e acabaram empurrando o Mendonça para frente, apesar da resistência do Davi Alcolumbre. Está parecendo, Milton, que essa história pode vir a se repetir. E eu acho que é justamente isso que o presidente não quer. O presidente Lula não vai querer, num momento de alta de popularidade, arrumar um conflito público com o Senado, que é o único lugar onde ele tem algum sossego. Então, o que ele fez? Ele recuou e vai tentar reposicionar a sua estratégia. Até porque ele tem uma outra questão que é importante, que é a eleição de 2026. O presidente precisa de um candidato forte ao governo do Estado em Minas Gerais em 2026, porque ele precisa de um palanque, ele precisa fazer campanha. E lá é um estado problemático, né? Um estado que tem votado com mais força na direita e onde ele precisa ter um nome. E ele quer quem? O Lula. Quer o Rodrigo Pacheco, que está apontando bem nas pesquisas como candidato ao governo. Mas o Rodrigo Pacheco não quer. Então, o Rodrigo Pacheco quer ser ministro do Supremo. Todo esse contexto está dando muito pano para manga, porque as conversas são feitas nos bastidores. O que se fala é só em termos de quem é mais amigo, quem o Lula quer, quem o Lula não quer, como se o Supremo Tribunal Federal fosse um clube ali da esquina, entendeu? Uma coisa que você pode discutir nesses termos. Nós estamos falando da principal corte brasileira, é o guardião da Constituição. Nós estamos vendo aí a importância do Supremo no julgamento da trama golpista. Então não dá para você ficar discutindo o Supremo, olha, é meu amigo, não é meu amigo, eu quero que seja candidato, eu não quero, eu vou impedir. O Alcolumbre tem dito, inclusive, que o presidente já indicou 2, essa terceira vaga ele devia fazer um gesto para o Senado. Então, quer dizer, qual é a importância do Supremo nesse contexto? Parece que nós estamos falando de um cargo qualquer, né? Então, tudo isso, Milton, está complicando a discussão sobre o preenchimento dessa vaga. E, Cássia, está passando a impressão de um amadorismo, de uma desconsideração com a função do Supremo de proteger a Constituição, que realmente preocupa. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que acompanhar. Nós temos, justamente por isso, a gente tem que ficar atento, porque essa disputa ainda vai ter mais capítulos. O que era para ser rápido vai virar uma negociação difícil, em que o Lula precisa convencer o Pacheco a aceitar se candidatar lá em Minas. O Pacheco precisa dizer para o presidente, dar um jeito ali, arrumar um partido para ele se candidatar. O partido dele hoje ainda tem candidato, que é o vice-governador de Minas Gerais. É um rolo que a gente vai ter que acompanhar, porque pode ter consequências em 2026, agora mesmo, nesse final de ano, na aprovação de pautas de interesse do governo no Congresso. Só acho uma pena que uma discussão importante como uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal tenha virado essa discussão de política, de toma lá da cá, de discussão de amizade, coisas que não deveriam ser a prioridade numa função como essa, né? Muito obrigado, Malu Gaspar. Um bom dia para você. Bom dia, gente. Bom dia. Bom trabalho Até para mais. todo mundo. Até mais, Malu.